Será mesmo que jovens autistas podem ter um relacionamento amoroso? É justamente sobre isso que eu, Rodrigo Brunel, criador do Autismo na Prática, vou estar abordando ao longo desta aula. E eu tenho certeza em afirmar para você que o relacionamento amoroso tem a ver com a independência e autonomia de pessoas com autismo. Vamos tocar nesse assunto muito delicado. Poucos pais gostam de falar sobre isso. Rodrigo, nem coloca aqui na minha mente, aqui nem passa na minha mente sobre o meu filho ter uma namoradinha, sobre a minha filha ter um namorado em si, enfim. Rodrigo, me conta mais sobre essa questão do relacionamento amoroso. Ei, a maioria, nesse presente momento, a maioria dos casos de autismo são de crianças. 3, 4, 7 anos de idade, essa faixa etária, alguns menos, outros mais, mas poucos, quer dizer, tem bastante diagnósticos de adolescentes e adultos, mas eu tô pensando lá na frente, essa criancinha que hoje tem 4 anos de idade e tem 7 anos de idade, daqui a pouco entra na fase da adolescência, daqui a pouco tem desejos sexuais em si, você passou por essa fase, eu passei por essa fase, e ainda bem que estamos nessa fase aí de ter desejo sexual, mas com os autistas também não é diferente, eles vão passar por essa fase. Alguns vão ter atração por alguma pessoa em si, seja por um menino, uma menina, enfim, tá tudo certo. Mas a gente precisa pensar lá na frente, porque isso faz parte da independência e autonomia. Alguns casos, nem todos, alguns casos vão conseguir ter um relacionamento amoroso, então já tendo um jogo aberto aqui com você, eu trazendo a experiência, eu trazendo toda essa bagagem prática do público de autistas que eu já atendi e venho atendendo, então tem aqueles que têm condições em si de estar de forma independente lá com o esposo, lá com a esposa, dentro de um apartamento, dentro de uma casa, o casal em si. Mas tem alguns que ainda não têm essa consciência, independência e autonomia. Então a gente precisa aqui ficar atento a alguns pequenos detalhes. Detalhes esses que vai ser de grande importância principalmente também para aqueles pais que têm filhos pequenos, porque eles já vão começar a direcionar melhor o seu próprio filho, até mesmo os profissionais que atendem crianças, e já vão conseguir trabalhar alguns aspectos em específico que isso vai ajudar lá na fase adulta. Então, por exemplo, vou trazer uma situação aqui para a gente já gerar uma conexão muito bacana. Um tempo atrás eu dei um de padre, de pastor aí, sei lá como é que você chama, para fazer um casório. Eu queria fazer um casório. Aí eu estava atendendo um aluno com 19 anos de idade, o Vitor, aí eu fazendo as atividades com ele, então a mãe automaticamente, de vez em quando brincava, o pai também assim, vamos arrumar namorada pro Vitor, vamos arrumar também. E aí eu também, já tinha uma intimidade ali com a família, já fazia um bom tempo que estava fazendo atividade. Essa história é muito interessante, hein? Vamos dar uma risadinha no final aí, mas uma risada de nervoso. E aí o que acontece? Nessa situação toda, assim, Vitor, vamos arrumar namorada. E ele estava ali disposto a tudo isso. E aí tinha uma outra aluna que eu atendia também, por exemplo, o Vitor era à tarde, na época, e essa aluna era de manhã. Ela estava com 22, 23 anos de idade, também autista. O Vitor se comunicava um pouco menos e ela quase nada, digamos assim. E aí, mas falava palavras, soltava algumas palavrinhas e tal. E aí as famílias começaram a se conhecer, no caso, primeiro a mãe do Vitor quis conhecer a mãe da outra menina, começaram a trocar as mensagens de WhatsApp, as duas começaram a se encontrar em si, aí no restaurante, barzinho e tudo mais, os pais também da mesma forma, geraram uma amizade. Até que eles pediram assim, Rodrigo, coloca os dois para fazer atividade juntos. Aí eu comecei a colocar eles para fazer atividade junto, começou a fluir ali uma amizade, a gente foi uma forma de testar para ver como é que ia ser isso. E foi legal, começou a fluir bem, eles começaram a se encontrar em si, as famílias, ia lá na casa de um, ia na casa do outro, ia lá na igreja, ia em lugares, no shopping, e começou, isso aí passou alguns meses, passou alguns anos, e começou a ficar tudo muito legal. Mas só que os dois casos, eles não têm aquela autonomia de tipo assim, Vitor, leva a Carol lá no shopping. Não tem essa autonomia. Rodrigo, será que ele vai ter? Se eu falar que não vai ter, eu coloco uma barreira aqui e eu acabo com a esperança. Então assim, dá para melhorar. Dá para melhorar cada vez mais a autonomia. Mas ele não tinha essa condição de pegar aqui e levar ela pro shopping. E ela também. Ela pegar o carro e levar pro shopping. Ela não tinha essa consciência em si. Então dependia dos pais. Mas ele já tinha essa consciência de amizade, essa questão da autonomia no dia a dia, os afazeres dentro de casa, fazer as atividades em si. E aquele negócio de namoradinha. O Vitor é meu namorado. Enfim, eles ficavam nessa questão toda. Mas a gente precisou, quer dizer, a família queria dar um passo adiante.
Vamos formalizar tudo isso, porque não estava formalizado. Eles andavam aí na rua de mão dada e tal, mas não tinha esse negócio de ser namorado, ser namorada, porque todos os dois são muito sistematizados, movido à rotina. Mesmo ele sendo grande, quando algo sai fora da rotina, já bagunça tudo. E aí você vai entender toda essa situação, que o pequeno detalhe fez estourar uma bomba gigantesca aí na sequência. Então, presta atenção aí. Aí já tinha passado aí praticamente quase 2 anos em si, e a gente fez uma estruturação. Como eu falei, eu quis dar um de pastor, um de padre aí, que eles pediram ajuda, para marcar um determinado encontro, que eles queriam fazer isso em si, os dois no caso, devido a ser tudo muito certinho. Então o que eu fiz? Vitor, olha só, tu vai fazer da seguinte forma. Hoje à noite, você vai lá na igreja, não é a igreja que chama, vai lá no culto, na verdade. Você vai lá no culto, que eles eram da mesma religião no caso, você vai lá no culto, que antes eles já iam, você vai no culto, Vitor, você vai ficar lá dentro, você vai entrar com a Carol, seus pais vão estar lá dentro também, e aí depois quando terminar o culto, que daí, antes vocês já iam nas outras vezes eles iam para restaurante, pizzaria, essas coisas todas, x-salada e tal, aí antes de você ir para esse local para vocês comer, você vai pedir ela em namoro. A Caroline. Você vai pedir a Caroline em namoro. E aí, beleza, foi combinado dessa forma. Mas claro, eu não expliquei para ele nesses mínimos detalhes. Eu falei assim, ó, pontos específicos. Vitor vai lá na igreja não, no culto. Vitor vai no culto. No final, pedir Carol, aí eu mostrava a foto dela, Caroline, na verdade, Caroline em namoro. Aí ele ficava feliz. É isso aí, ele ficava felizão ali. E foi estruturado dessa forma. E a mãe e o pai junto do Vitor ali reforçando. Tipo, a gente reforçou umas 20 vezes mais ou menos, até mais no caso, para ele entender esse passo a passo. Ele conseguiu compreender e depois ele repetiu pra gente. Vitor, no culto final, pedir Caroline, ele chama de Carol em namoro. E aí depois eles iam no x-salada. Beleza, era dessa forma. E foi acordado também. Eu tô rindo aqui que você vai dar uma risada na sequência. Aí depois a gente acordou também com os pais da Carol. Pra ir lá, que eu levar ela no final ali do culto, o Vitor ia pedir ela em namoro e tal, coisinha de beijinho no rosto, não tinha nada de beijo na boca, era só isso. E aí depois eles iam lá no x-salada fazer o lanche. Beleza, foi estruturado dessa forma. E aí, eles fizeram atividade comigo durante o dia, à noite eles iam, e no outro dia eles vinham para fazer atividade também, na verdade ia pular um dia, depois ia vir para fazer atividade, e eu ia saber de como foi toda a situação. Aí beleza, foram lá, não sei o que aconteceu, aí depois mais tarde eu mandei a mensagem pra mãe, já curioso no caso, né, se tinha dado certo ou não, daí todas as mães falavam, não, no outro dia eles contam pra ti. Eu assim, será que deu problema? Aí beleza, chegou no dia que ele veio pra fazer atividade, aí veio pra fazer atividade, o Vitor veio aqui ó, com o ombrinho caído pra frente, cabeça baixa, falando assim, ele falando, Vitor chateado, Carol. Vitor chateado, Carol. Eu assim, o que foi, Vitor? Eu perguntei pra mãe, ele não tava se abrindo ali. Eu perguntei pra mãe, o que aconteceu aí? E a mãe assim, o Vitor vai conversar contigo, Rodrigo. E a mãe rindo. Eu assim, Vitor, o que foi? Vitor burro. Vitor, e ele se jogando pra baixo. Vitor chateado, Vitor burro. E ele ficou repetindo isso infinitas vezes. E eu assim, a Carol deu um fora nele, só pode, né? Foi isso que eu pensei. E aí, diante dessa situação toda, aí ele foi lá e falou assim pra mim. Daí eu perguntei pra ele, Vitor, peguei ele, segurei no braço assim, Vitor, fala aqui comigo, o que aconteceu? Aí ele assim, chateado com Carol. Eu assim, por quê? Carol me pediu em namoro. Carol te pediu em namoro? Daí eu assim, como assim? Daí a mãe veio e tal. A mãe assim, Rodrigo, olha só, a gente tinha estruturado da seguinte forma, a gente ir lá pro culto, sair do culto, no final ali do culto, lá na rua em si, o Vitor pedia a Carol em namoro. Era isso. Mas a Carol também já sabia que o Vitor ia pedir ela em namoro, que os pais dela fizeram essa preparação em si. Como eu falei, os dois são movidos à rotina. E aí, só que talvez a Carol estava um pouquinho mais ansiosa naquele dia, lá no meio do culto mesmo, deu um auê, lá no meio do culto mesmo, a Carol assim, pediu o Vitor em namoro. Aí pra ele já foi o fim do mundo. E praticamente uns 2 meses ele não queria saber mais da Carol. Eu assim, meu Deus do céu. Mas você talvez tá rindo em si, mas isso é sério. São os detalhes que fazem toda a diferença.
Aí eu tive que levar uns 2 meses ali, eu, os pais e todo mundo ali, para convencer o Vitor que tava tudo bem. Mas só que na mente dele tava encracado aqui, ó, tava estruturado na verdade, que era aquele passo a passo, como eu falei para você, movido à rotina. É como se saísse fora da rotina. Saiu fora da rotina, bagunçou tudo. Ele perdeu a base, como diz o outro. Então, a Carol foi lá de maneira talvez precipitada em si, mas para ela estava tudo certo, ela pediu o Vitor em namoro e ele não aceitou. Aí depois tive que convencer. Então, olha só, são os detalhes que fazem toda a diferença. A gente deve pensar lá na fase adulta. E aí, que conclusão que você tira sobre isso? Será que eu preciso treinar mais o Vitor? Será que eu preciso treinar mais a Carol? Sobre essa questão que se algo sair da rotina, tá tudo bem? Opa, foi isso que eu passei para os pais. Deu para perceber que qualquer coisinha que sair do combinado no dia a dia vai dar um grande problema. Então precisamos intensificar esse treinamento, principalmente com o Vitor, sobre essa questão que algo saiu fora do combinado, tá tudo certo, não é o final do mundo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu trago uma outra situação aqui também de um adulto que de um caso que eu atendia de maneira online, atendia a família em si, para poder passar todo um direcionamento. Esse adulto, na época, ele estava com 47 anos de idade, um dos mais velhos, digamos assim, diagnosticado com autismo, que eu venho recebendo aí até o presente momento. Aí eu prestava todo um suporte para a família. Mas este adulto, ele tem condição suficiente aí de dirigir o carro, de ir no supermercado, de se virar sozinho dentro de casa. Mas só que também ele tem dificuldade em lidar com o não, lidar com as frustrações. É o que eu identifiquei nele. A maior dificuldade é lidar com a frustração, a maior dificuldade é lidar com o não. E a família reforçou que isso foi desde pequeno. Então foi alguns dos critérios aí para chegar ao possível diagnóstico. Então, na verdade, recebeu na fase da adolescência. Mas beleza, então. E aí, diante de tudo isso, o que acontece? Acontece que ele tinha um relacionamento amoroso. Ele tinha na verdade, ele teve vários relacionamentos amorosos. Todos eles com curta duração de tempo. Semanas, dias, meses, mas não passava disso. E a mãe falou que isso era desde a adolescência em si. E aí, beleza, só que agora chegou na fase adulta, esses relacionamentos já envolvem questão de sexualidade, já envolve relacionamento sexual em si, mas beleza, tudo certo aí, não vamos entrar nesse assunto. Mas o que eu quero dizer é que quando ele termina com a namorada, ou a namorada termina com ele, quer dizer, ele não, elas terminam com ele em si, os aspectos não quero nem saber, mas também não vou compartilhar com você, eu quero focar aqui em um detalhe aqui muito importante. Quando ao término desse namoro, ele não aceita o término desse namoro e ele quer matar todo mundo. Ele quer matar a namorada, a ex-namorada na verdade. A mãe falou que cansou de pegar ele já com faca, já estruturando algo para matar elas. Algumas situações ele já estava indo atrás de alguém para achar uma arma para poder matar. Olha só, claro, tem uns malucos por aí também que não são autistas, que não aceita o término do relacionamento e quer matar todo mundo, né? Então, tanto homem quanto mulher. Mas enfim, vamos discutir nesse caso aqui. E aí eu comecei a investigar, dei um de detetive, busquei investigar toda a situação. Então, lá atrás, quando ele estava montando um brinquedinho em si, a rodinha do carro caiu, e ele estava montando aqui, e a roda não encaixava, ele já ficava frustrado. Quando a mãe falava assim, agora tu não vai comer isso, tu vai fazer aquilo, ele já ficava frustrado. Quando a mãe falava, tu não vai assistir televisão, tu vai fazer isso, ele já ficava frustrado. Ele não aceitava o não, ele não aceitava o perder em si, ele não sabia lidar com as emoções. Então isso foi acumulando da infância, adolescência, a fase adulta, só que daí vai mudando os objetivos, as realidades. Vai mudando as realidades. Por quê? Antes ele não aceitava a frustração, não aceitava o não quando a mãe falava para ele, ó, hoje tu não vai lá pra rua, tu vai ficar aqui. Aí ele ficava transtornado. Beleza, era aquela situação. Só que agora não tem mais a situação de a mãe falar assim, não, tu não vai ficar aqui dentro de casa. O não dele é no mercado de trabalho, que quando ele recebe o não, porque ele também tá no mercado de trabalho, mas é normal, tipo, de 3 em 3 meses, 4 meses, aí receber o não, ser demitido, aí ele quer matar todo mundo. Ele não quer matar só falando em si, eu vou matar, não, ele já começa a estruturar em si. E se ele achar a pessoa passando na frente dele, ele mata.
Então esse é um grande problema, que eu trago esse alerta para você para ser tratado lá atrás. Por que eu trouxe isso na diversidade? Porque daí você vai olhar de forma mais ampla na questão do relacionamento amoroso. Opa, vai ter divergências dentro de casa. Você aí com seu marido, aí com sua esposa, enfim, não sei como é que é o seu relacionamento amoroso, seja como for, eu respeito. Então o que acontece? Tem algumas intrigas, é normal, não é perfeito, não é o namoro lá do namoro, o casamento lá de Hollywood em si, que é tudo perfeito lá dos filmes. Então tem os perrengues, mas a gente vai lidando da melhor forma possível. Só que muitos autistas não têm esse controle das emoções, não tem essa forma de adaptar, ah não, tá tudo bem, eu posso fazer algo diferente. Não, muitos vão levar ao pé da letra. Vai ser um critério para um término em si, vai ser um critério para um auê gigantesco, vai ser um critério para um bloqueio. Então a gente já precisa, lá na fase da infância, lá na fase da adolescência, já ir trabalhando alguns aspectos para a fase adulta. Até os pais, até mesmo os profissionais, podem pensar assim da seguinte forma, principalmente aqueles que já têm filhos adolescentes, já têm jovens adolescentes. Então eu faço isso com os meus alunos, uma conversa com os pais. Então eu chego assim, pai, olha só, o seu filho, eu já vejo aqueles que têm mais condição para chegar a um relacionamento amoroso. Até alguns que chegam e compartilham comigo. Rodrigo, eu tô gostando da menininha lá na escola, isso, aquilo outro. Rodrigo, tô gostando do menininho lá. Tem alguns que têm essa intimidade de compartilhar. E a gente aí tem que ir direcionando tudo isso. Não adianta tampar o sol com a peneira. Vamos trabalhar isso, vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Aí eu começo a ver que, opa, peraí. Vou pegar um caso do Nicolas. O Nicolas com 15 anos de idade. Ele começou a relatar para mim. Vou trazer exemplos práticos aqui, fica mais fácil para você entender. Aí ele começou a relatar assim, tem uma menininha lá na escola que gosta de mim. Mas ela não dá bola pra mim. O que eu posso fazer? Ele pediu uma sugestão, no caso, né? Então, toda a aula ele vinha falando sobre isso. Nossa, eu fico admirando ela. Nossa, ela fez uma atividade hoje muito legal. Ela fala super bem, ela apresentou um bom trabalho. Ele sempre elogiando ela. Tipo, ele tava gamadaço nela, tava apaixonado. E só que ela não dava bola pra ele. Tá tudo bem. Eu, quando era mais novo, gostava de algumas meninas, tinha algumas que não gostavam de mim, tá tudo certo. E você também? Então, gostava de alguém não gostava de você, tá tudo certo. Com ele também é da mesma forma. Então, é a realidade. Só que, como para aqueles não autistas é difícil de lidar com as emoções, de lidar com as frustrações, de lidar com a rejeição, é difícil. Foi difícil para mim, é difícil para você. Você já passou por essas fases lá na adolescência. Para um autista, é mais difícil ainda. O negócio é mais sensível ainda. Eu via que o nível de frustração dele era lá em cima. Ele ficava chateadaço. Ele chegava ali, ao meio da aula, ali, quando ele tocava no assunto, começava a chorar em si. Então, para aí, precisamos trabalhar essa autoconfiança dele, precisamos trabalhar o amor próprio dele. Eu comecei a falar assim, olha, primeiro tu tem que se amar. Porque ele tinha autoestima baixa. Ele não se amava, não gostava de si mesmo, não se aceitava em si. E aí ele queria gostar de outra pessoa. Isso é impossível na prática. Então o que eu comecei a fazer? Eu assim, cara, vamos te valorizar primeiro, vamos focar em ti. Eu falava sobre o assunto da menininha que ele gostava lá na escola e tal, mas eu comecei aos poucos mudar o foco para o amor próprio dele. Então fazendo ele, quando ele fazia atividade, eu falava assim, cara, uau, tu conseguiu fazer, cara, tu é forte, olha que legal. Ele assim, poxa, mesmo, eu tô ficando mais forte, nossa, eu tô ficando mais bonito. Ele fazia atividade física, nossa, a minha barriga tá ficando legal, nossa, eu tô ficando aqui mais resistente, tô conseguindo levantar mais peso, nossa, tô conseguindo ficar mais feliz. E com isso, com autoestima, fez ele reduzir o uso de medicamento para depressão. Porque ele também estava deprimido, na verdade foi um dos critérios para ele entrar em depressão, essa questão desse namorinho, que já fazia um bom tempo. Namoro não, na mente dele era namoro, ele só gostava da menina, tipo, já fazia um bom tempo, mas na prática ela não gostava dele. E aí foi um dos critérios para ir lá até atrás do médico, vai te dar remédio para ele. Aí eu fiz o quê? Vamos pelo natural, vamos trabalhar essa autoestima dele, esse amor próprio. Foi o que deu certo. A partir dali, ele começou a se amar, ele começou a se aceitar. Ele não aceitava ser autista, ele falou de se automutilar, de se cortar em si. Ele começou a ficar mais confiante em si e começou a se dar melhor com os amigos próximos. E ele começou a aceitar também o livre-arbítrio dela não gostar dele. Porque eu comecei a explicar para ele na prática, que é o simples. Assim, ó, Nicolas, isso aqui é suco de uva, isso aqui é suco de laranja. Qual que você gosta? Ah, eu gosto de uva. Cara, por que tu não gosta de laranja? Ah, por que não? E eu falei assim, cara, eu gosto de laranja, eu não gosto de uva.
Então tu gosta de algo, eu gosto de algo. E eu comecei a explicar assim: Nicolas, qual é a cor mais bonita? É a preta ou a verde? Qual que tu gosta das duas aqui? Ou qual a cor que ele gostava? Ah, ele falava, eu gosto da cor preta. Eu assim, cara, tu gosta da preta? Eu gosto da cor... Haha, eu gosto da cor azul. Então, por que tu não gosta da cor azul? Ah, não, porque eu gosto da preta. Então eu comecei a mostrar ali no beabá, no simplesinho, no cuti-cuti pra ele, coisas que ele gostava, coisas que ele não gostava, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. E assim como ele gostava daquela menina, ela tinha o livre-arbítrio de não gostar dele. Foi difícil para ele entender tudo isso, mas de forma que lúdica, pedagógica, ele conseguiu compreender melhor. Mas eu tive que trabalhar a autoestima e tive que trabalhar a própria... mostrar para ele na prática. Coisas que ele vai gostar, coisas que ela não vai gostar e tá tudo... o livre-arbítrio em si, demonstrei de forma prática. Então é algo que a gente deve pensar lá na frente, sobre o relacionamento amoroso. E eu torço, do fundo do meu coração, eu torço que o máximo de autistas consigam ter um relacionamento amoroso, e que dure tempo. Isso vai ser importante para o desenvolvimento, vai ser importante para uma vida social. Autistas vão poder ter filhos também. Nem todos vão ter essa condição, porque não vão chegar, alguns não, a maioria não vai chegar a essa questão do nível de ter um relacionamento amoroso. Alguns vão ter já o filho em si diagnosticado com autismo, mas para aí, hoje, na presente gravação desse vídeo, até muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, têm um diagnóstico de autismo, porque eu sei que tem profissionais autistas, tem pais autistas, que começaram a levar o filho na terapia, e aí começaram a se identificar com o comportamento do filho, com aquilo que o profissional começou a relatar, e aí começou a ver, pô, Rodrigo, eu sou autista também. Aí vai atrás de diagnóstico, recebe diagnóstico. E aí beleza, recebeu o diagnóstico agora de autismo. Aí esse adulto, esse pai, essa mãe que tem um diagnóstico, agora já está com 30 e poucos anos de idade, 40 anos de idade, enfim, ele olha para trás e vê que, poxa, eu sou autista, ok. Mas ele já tem filho, já tem uma família, já tem um trabalho, tem um emprego em si, já tem autonomia no dia a dia, nos afazeres de casa. Mas claro, lá na vida adulta, a gente vai trabalhar outras responsabilidades em si. Responsabilidade do lar, responsabilidade do mercado de trabalho. Mas o que eu quero dizer diante de tudo isso? Eu trouxe ao início do vídeo a gente pensando em construir um relacionamento amoroso. Mas tem muitos agora que já tem um relacionamento amoroso, já tá dando certo ou tá dando errado, enfim, a maioria tá dando certo aí, mas só que agora que receberam o diagnóstico de autismo, neste exato momento. E tá tudo certo. Então é possível, sim, autistas terem um relacionamento amoroso. Aí você vai ter que focar em algo específico se precisa trabalhar algo de maneira individual naquele homem ou naquela mulher, para potencializar aí e melhorar o próprio relacionamento amoroso. Então é isso. Eu quero ver muitos autistas aí tendo baitas relacionamento, construindo aí uma família também. Se você tiver alguma perguntinha, alguma sugestão, tiver um local para comentar aqui, comenta aqui para a gente tirar essa conexão.